É? Grande João, tudo bem? Como é que é? Tudo. Há quantos anos, meu? Não é verdade? Era o que eu ia dizer, eu já nem sei em que ano é que foi para aí, Foi há vá, uma década atrás, ou mais. 2010 ou 2011, para aí, não sei. Eu É entrei na faculdade em 2012, foi para aí 2011. Foi para 2011, aí. quando a gente falou a última vez. É possível, é possível. Está bem, olha, Yeah. vamos só esperar um bocadinho. Entretanto, temos aí a malta a entrar na live, está bem? Só aqui para contextualizar também para ti e para o pessoal que está a assistir pela primeira vez. O objetivo nestas lives é agarrar nesta contingência, nesta situação e apostar para haver uma evolução pessoal e profissional. Ou seja, no fundo, aqui isto é uma forma também de formação gratuita, quer para profissionais da nossa área, quer para pessoas fora da nossa área, mas que gostem de desporto ou que gostem daquilo também que tu fazes, daquilo que eu faço, e conseguimos construir aqui um ambiente anabólico, digamos assim, a nível de evolução e haver aqui um ambiente muito de partilha, está bem? Então, para a malta que nos Uhum. está a ouvir desde já, pá, esta live também vai ser muito o resultado das perguntas que vocês nos fizerem, então estejam completamente à vontade, está bem? Olha, João, se calhar começando pelo Sim. início, quem é que é o João Ferreira? Como é que isto tudo começou? Conta-nos. Ahm, então, pronto, o meu nome é João Ferreira, não é? Sou eu. Neste momento, eu sou atleta de CrossFit. Eu comecei a praticar CrossFit em 2014, 2013, 2014. Comecei a treinar em ginásios contigo há, há 10 anos, para aí em 2011 ou assim, no ginásio familiar, lá em São Martinho. Sabes que eu pensava que tinha sido há mais tempo, já. Deve ter sido para aí 2010, 2011, porque eu joguei vôlei durante 6 anos, para aí até ao meu 10º ano, e isso deve ter sido para aí 2010 ou Tu na altura, 2009. tu na altura ainda eras atleta de vôlei também, não era? Uh, Quando... sim, eu acho que a primeira vez que fui lá ao ginásio ainda treinava vôlei. Depois tive um ano a treinar atletismo, só que não fui ao ginásio, não ia ao ginásio. E só depois, passado um ano, portanto para aí 2011 ou 2010, fui para o ginásio e já não fazia mais nada, treinava só lá, Ok. um, lá no ginásio. Então, olha, Uh, apresenta-te um bocadinho melhor, diz-nos quem é que tu és, no fundo, o que é que tu fazes. então, eu, para além de ser atleta de CrossFit, eu também sou treinador de CrossFit no CrossFit OPO, no Porto. Sou de Coimbra, mas neste momento estou no Porto, há 2 anos, não, 2 anos e meio, quase três, desde 2017. Sou licenciado em Ciências do Desporto e Educação Física na Faculdade de Coimbra, na FCDEF-UC. Um, e estou ligado ao CrossFit desde que abriu a primeira box CrossFit em Coimbra, portanto desde finais de 2013. Neste momento a minha vida ronda o CrossFit, em primeiro lugar como atleta, e em segundo lugar a dar aulas, porque infelizmente em Portugal não dá para viver apenas por sendo atleta, neste caso de CrossFit, não é? Tem que ganhar dinheiro por outro lado. Portanto, tento conciliar as duas coisas. No momento é só, entre aspas, isso que faço. Ok, olha, e porquê é que tu, isto no teu início, quando é que tu começaste a treinar? Ou seja, quando é que o desporto apareceu na tua vida? Não Uh, CrossFit especificamente, mas sim, sim, a sim, via sim. desportiva. Curiosamente, quando eu era mais novo, eu não tinha assim grande aptidão para o desporto. Também não gostava muito. Eu sempre fui até entrar, até mais ou menos entrar para o quinto, sexto ano. Sempre fui assim, não fazia grande exercício físico, sempre fui assim um rapaz gordinho, gostava de jogar Game Boy por aí fora. Uh, Ainda gosto, mas pronto. Uh, Depois, assim que eu entrei para o meu quinto ano, na minha escola, havia a opção de praticar dois desportos. E tanto um como o outro jogávamos a nível federado. E então, era o voleibol ou o handball. E então eu, muito também e ainda bem por pressão dos meus pais,
porque eles queriam que eu fizesse atividade física e que treinasse alguma coisa, e então experimentei a jogar vôlei e mantive-me no vôlei durante 6 anos. Depois quis experimentar uma modalidade individual, porque o vôlei, sendo uma modalidade coletiva, e eu sempre tinha praticado isso desde que comecei a praticar desporto, queria experimentar algo individual, porque na altura eu gostava de sentir o que era qualquer erro que eu fizesse apenas me influenciasse a mim, não a uma equipa, e também o contrário, não é? Os erros dos outros também me influenciarem a mim. E então experimentei durante um ano o atletismo, também em Coimbra. Depois, como a minha ideia de um atleta é ser um atleta completo, ou seja, por exemplo, não só treinar fundo, ou meio fundo, mas também treinar força, treinar algumas habilidades, ginástica por aí fora. Assim que eu conheci o CrossFit e pesquisei também acerca do CrossFit, eu encontrei a minha modalidade. E desde que comecei a praticar CrossFit, nunca mais parei. Foi 2013. Entretanto, andei em alguns ginásios antes disso, para aí um ano e meio antes. E primeiro andei no ginásio, como tinha dito, onde conheci, em São Martinho, durante pouquinho tempo, se calhar um ano no máximo. E depois treinei no ginásio da faculdade, que era um ginásio mais completo. E depois conheci o CrossFit, passado meio ano. Um ano, Tu no máximo. entraste como atleta de CrossFit, foi logo no teu primeiro ou segundo ano de licenciatura, certo? Sim, eu quando entrei no CrossFit estava a meio do segundo ano. Ok. Tu E foi, depois, queres falar da box onde iniciaste? Porque na altura a ideia que havia de CrossFit, e aqui corrijo-me se eu estiver errado, mas a ideia que havia de CrossFit ainda era não era, era algo que não era tão difundido, mesmo os games, a organização, a visibilidade a nível nacional que o CrossFit tinha, era completamente diferente daquilo que é agora, certo? sim, sim. Uh, o CrossFit também, mesmo nos Estados Unidos, só tinha surgido, acho que em 2007 foi quando começou. Yeah. 2007, portanto e ainda é uma modalidade nova. Cá em Portugal, nessa altura, ainda estava muito no início. Por exemplo, a primeira box do Porto a abrir foi a box onde eu trabalho, o CrossFit OPO, e abriu também em 2013. Ok. Só que mais cedo, só que na primeira metade do ano, acho eu, se não estou em erro. E eu comecei a treinar também em finais de 2013, também em 2013, no CrossFit Coimbra, que foi a primeira box afiliada em Coimbra. E eu comecei a treinar com eles. No início, sim, não havia muita informação acerca do CrossFit, havia poucos treinadores de CrossFit que tinham o nível 1 de CrossFit na altura. Mas foi uma modalidade que rapidamente cresceu em Portugal. Houve uma altura que quase todos os fins de semana abria uma box. Foi uma coisa. Uma box, para quem não sabe, a box é um nome que se dá a um ginásio de CrossFit. E acho que houve uma altura que quase todos os fins de semana abria uma. Agora, neste momento, quase que já toda a gente, pelo menos, sabe minimamente, ou já ouviu falar de CrossFit, pelo menos. João, sabes que é engraçado que mesmo quando tu foste agora aos CrossFit Games, agora a última vez, em conversa com o coach na box onde eu treino, ele conhecia-te, como é óbvio, toda a gente te conhece, e às vezes eu lembrei, pá, o João era um miúdo impecável e tal, e pronto. E ele conhece-te, e então foi engraçado porque eu partilhei com ele que eu vi em ti quando tu começaste a treinar, ou seja, estavas a treinar na altura, a fazer treino de força mais a sério, digamos assim, pela primeira vez, e eu vi em Sim, ti como, vou dizer miúdo, apesar de seres mais que um miúdo na altura, como é óbvio, mas vi em ti uma evolução extraordinária, mesmo a nível técnico e tudo, super, super limpinho, em muito pouco tempo, mesmo na altura. O que é que te levou, no fundo, a ter este primeiro contacto não com o CrossFit, mas com o fitness, com o treino de força? O que é que te levou a dar esse passo? O que é que te motivou na altura? Porque é engraçado, nós treinamos juntos há algum tempo, mas depois
esta partilha, ela nunca existiu. Se calhar erro meu, se calhar tu não disseste, mas esta partilha nunca existiu. O que é que te motivou a meter a pisar um ginásio pela primeira vez e a começar a fazer um press de peito e uma leg press e um bíceps curl? Sim. Pá, pronto, tirando a parte de toda a gente quer crescer e ficar maior, não é? Tirando essa parte, eu como disse há bocado, eu sempre acreditei, obviamente que isto não é transversal para todos os esportes, não é? Como é óbvio, mas sempre acreditei, a meu ver, um atleta teria que ser o mais completo possível. E também foi uma das razões que me fez sair do vôlei e experimentar coisas novas. Foi também tentar ser. Desculpa lá, vamos aqui só subir aqui a câmera. Foi tentar tornar-me um atleta melhor e mais completo. Eu antes de começar a treinar no ginásio, eu ainda a jogar vôlei, por exemplo, eu acabava o treino de vôlei na escola, aí às 9 ou às 8h30, ia jantar e depois de jantar ia para o meu sótão, tinha comprado uma barra de fazer supino e uns halteres e ia treinar lá. E então eu sempre quis ser um atleta completo, ou seja, sempre quis evoluir em várias áreas. E na altura nós no vôlei não fazíamos grande condicionamento físico, não fazíamos nenhum treino de preparação física geral. E eu achei que um ginásio seria um ginásio com acompanhamento, não é? Seria o mais indicado, até porque eu na altura eu ainda nem sequer sabia que queria ir para o desporto. E então eu na altura não tinha conhecimentos, eu via o que aparecia na internet, tentava filtrar qualquer coisa, tentava aprender um bocado e fazia um pouco por mim antes. Mas então depois quis entrar no ginásio, isso foi uma guerra com a minha mãe. Eu Até lembro-me. eu lembro da minha mãe lá falar A e mesmo. proteína. Exatamente, eu para começar a tomar proteína, a minha mãe foi lá tentar perceber, tentar ver o que era aquilo mais ou menos, ou o que é que, para vocês explicarem, não é? Também. Porque eu depois também não sabia explicar, ou era melhor ela ouvir algo de alguém que sabia do que de mim, que na altura não sabia grande coisa, não. Pelo menos não deveria saber grande coisa. E então eu decidi ir frequentar esse ginásio, o ginásio era próximo da minha casa, um amigo meu treinava lá, que era filho do dono, e, e então foi aí onde tudo começou. E depois, isto já depois de tu saíres, eu ainda treinei mais um bocado lá, e depois eu mudei de ginásio porque o ginásio era muito limitado, aquele ginásio era muito limitado, Sim, era pequenino. não, era pequenino. E eu também, como já estava na faculdade, nessa altura, tinha começado o primeiro ano há pouquinho tempo, e o ginásio da faculdade, e a faculdade tem um ginásio, Aquele mundo que era uma ex-piscina, certo? era uma piscina, exatamente. Exatamente. Era uma O piscina. mítico, académico, sim. Exatamente. E fui treinar para lá. É assim, também só fui quando percebi, e na altura o Tiago, que era quem estava comigo, foi quem te substituiu depois nesse ginásio. Ele também percebeu que eu já percebi alguma coisa, que já tinha a vontade para treinar sozinho e que tinha boa técnica e boa postura e tudo mais. Ele também me aconselhou a ir para o ginásio mais completo. Primeiro estava muito próximo da faculdade, eu saía das aulas e ia logo para lá. E tinha muito mais material e mais cargas, podia agachar a sair de uma rec e não alguém a pôr uma barra nas costas. Portanto, isso também fez com que eu evoluísse um bocadinho mais. E mesmo lá eu cheguei a treinar com o pessoal do powerlifting durante 6 meses, isto antes de treinar, de ir para o CrossFit. E assim que eu vi o CrossFit, eu também pesquisando percebi que o objetivo do CrossFit é mesmo sermos atletas completos. E foi isso que me fez apaixonar pela modalidade. E isso também foi outra guerra com os meus pais. Mas pronto. Mas eles agora também gostam do que eu faço e também percebem porque é que eu gosto disto. Boa. Ó João, e iniciando aqui a tua vida no CrossFit, o que é que tu sentes que fez a faísca? Foi o facto de querer ser um atleta completo? Ou foi algum treino, alguma coisa que tenhas visto em especial? No fundo,
Porque o CrossFit, o que é que fez faísca em ti e te fez pensar que, ok, eu pertenço aqui, isto é mesmo para mim, isto é uma modalidade feita à minha medida e eu vou apostar aqui, vou deixar aqui o meu suor. O que é que aconteceu? Pá, numa primeira análise, teoricamente, seria uma modalidade que eu iria gostar, exatamente pelo que disseste, porque um atleta tem que ser completo. O atleta tem que ser completo. Ou seja, a nível teórico estava lá tudo. Depois, eu assim que comecei a treinar, também eu tinha algum condicionamento físico, não é? Eu sabia fazer a maior parte das coisas, e também tinha um bom condicionamento metabólico, ou seja, não era propriamente um tanso. Eu já tinha alguns resultados na altura, nas coisas mais simples, obviamente que não fazia nada com demasiada carga, mas nas coisas mais simples eu tinha bons resultados já. E então foi fácil, praticamente desde o primeiro dia ou desde o primeiro treino, que eu percebi que que o CrossFit era a minha modalidade, e que também tive logo um objetivo de tentar chegar à maior competição do mundo da modalidade, não é? E queria treinar para isso. Isto porquê? Porque eu sempre que treino alguma coisa, sempre que estou em alguma modalidade, eu tenho sempre a tendência de traçar objetivos altos. E especialmente quando são modalidades individuais, que só depende de mim, ou seja, não depende de uma equipa, e então isso vem tudo apenas e simplesmente do meu trabalho, e eu sei que sou uma pessoa regrada, e que se eu me focar posso conseguir lá chegar, e como eu vi que até tinha jeito para o CrossFit, e como essa era a modalidade, ou seria a melhor modalidade para mim, por aquilo que eu já referi, foi fácil aceitar e ter logo um objetivo alto em mente, e tentei lutar por isso e continuo a lutar, não é? Ó João, Sempre. achas, isto é só uma à parte, achas que o facto de teres treinado algum tempo com a malta do powerlifting te deu bagagem, digamos assim, para depois teres logo marcas boas quando começaste a treinar CrossFit? Sentes que isso foi uma alavancagem? Tu, aquilo foi uma passagem que fizeste breve, mas sentes que isso Sim, foram só 6 acrescentou? meses. Diz, desculpa. Sim, foram 6 meses, mas a verdade é que hum, eu até essa altura nunca tinha feito um deadlift muito pesado, um agachamento muito pesado. Provavelmente, mais facilmente eu já tinha tentado fazer um supino muito pesado do que propriamente um agachamento e um deadlift, porque requer mais técnica, é um pouco mais técnico, não é? A postura, a nível de postura, e, e nunca tinha tentado fazer. Eu acho que até entrar para o powerlifting, portanto, até aos meus 18 anos, provavelmente, nunca tinha feito um deadlift com mais de 50 quilos, por exemplo. Porque eu metia 50 quilos, no treino de musculação fazia mais repetições e não respeitava a cadência e não me interessava meter mais carga se depois fosse afetar o resto. Mas eu no powerlifting aprendi a técnica correta, aprendi aquilo que nós temos que fazer para levantar mais carga, e aumentei bastante as minhas cargas, mesmo sendo apenas 6 meses. O facto de eu ter aquele estímulo e de ter aprendido também como fazer força no movimento, como fazer o movimento corretamente. Eu lembro-me que nunca tinha feito um deadlift com mais de 50 quilos, provavelmente, ou 60 até à altura, e eu nesses 6 meses fiz 185. Mas a primeira vez que tentei, eu lembro-me, no início desses 6 meses, como nunca tinha feito, quando me pediram para testar, eu fiz 140 e os 145 nem sequer saíram do chão. Não levantaram. Eu tentei para aí 2 ou 3 vezes e não levantaram. E depois com o treino, como provavelmente a capacidade já cá estava, não é? Porque eu já treinava com cargas externas já há algum tempo. Foi uma questão de começar a treinar mais força e não tanto hipertrofia, e aprender como se faz o movimento corretamente. Consegui passar de 140, depois fui para 160, 165 e depois lá eu consegui os 185 no final desses 6 meses.
O agachamento também, eu se calhar, eu acho que na altura quando eu testei fiz para aí 100 kg no início e depois fui para aí para os 130, 125, não, por aí. O supino é que teve quase sempre na mesma. Não sou grande supinador. Portanto, Também não é a capacidade mais importante, por isso está justo. não, não, pois. Tá chave. Olha, João, e como é que surge aqui a tua primeira competição? Quando é que A minha, aparece? Como é que surge? Disseste logo à partida, eu quero? sim, sim. Eu logo desde o início quis começar a treinar. Eu fiz aulas normais de CrossFit durante pouquinho tempo e logo desde o início falei lá com os treinadores do CrossFit Coimbra e eles me começaram, auxiliaram em treinos mais específicos de competição, não é? Com o melhor, eh, tendo em conta tudo aquilo que eles sabiam, que sabiam muito mais do que eu, não é? E a primeira competição vem de um desafio de um desses treinadores. Aliás, acho que até foi de todos, que eles criaram três equipas do CrossFit Coimbra, cada um dos treinadores, iam estar três treinadores nestas equipas, cada um ficou numa equipa e depois dividimos os atletas. E eu como queria competir, queria experimentar uma competição, comecei por competir em equipa, nos Promofit, em 2014, no final de 2014. Um, e fui numa equipa chamada CrossFit Coimbra Ninjas e foi Eu acho essa que me a lembro minha disso. CrossFit Coimbra Ninjas. Um, foi essa, assim, fui com um moicano, assim, rapámos todos de lado, rapámos o cabelo todos de lado e fizemos uma crista espetacular. E então fomos aos Promofit em equipa e foi essa a primeira competição que eu fiz. Um, Tal como acontecia nos outros esportes, eu queria experimentar como é que seria eu competir sozinho, hum, para apenas depender de mim. Aliás, eu fiz, até agora, só fiz duas competições em equipa e essa foi uma delas. Portanto, não fiz mais nenhuma. Não, fiz. Fiz mais uma. Já, fiz três, vá. Pronto, não é muito mais. Hum, e pronto, essa foi a primeira competição que eu fiz. E depois, no início do ano a seguir, não, acho que ainda nesse ano. hum, Experimentei uma competição individual, fiquei muito aquém daquilo que eu queria, e então isso ainda fez com que eu me aplicasse mais nos treinos, e me dedicasse mais aos treinos e tentasse procurar mais acompanhamento para me ajudar nos treinos. E depois voltei aos Promofit no ano a seguir e fiquei em segundo lugar a nível em individual. Um, e pronto, depois a partir daí, esse Promofit foi quase que a altura em que eu comecei a treinar mesmo a sério, em que tive contacto com um treinador que não é português, é americano, já tinha ido aos CrossFit Games duas vezes, eu e a Marta, que é a minha namorada, na altura nós já nos conhecíamos, tínhamos Olá, conhecido há Marta. pouquinho tempo. Olá. Tá ali. E então, pronto, a maior parte, quem me conhece sabe que ela me apoia incondicionalmente e no início, mesmo antes de sermos namorado, ela hum, ajudou-me nesta fase, ajudou-me a tentar encontrar alguém que já tivesse dado muitas cabeçadas no CrossFit e que soubesse orientar um atleta. E comecei a treinar com o Nate Schrader, que era um atleta de CrossFit, agora já não compete, há uns anos. Um, e comecei a treinar a sério no final de 2014, foi início de 2015, depois desses Promofit. Um, e depois estive com ele durante 2 anos e meio, até ele deixar o CrossFit por si. Ok. Então isso foi o início da minha carreira enquanto atleta, propriamente dito, nas competições de CrossFit. Foi assim. João, para a malta que nos está a ouvir e que eventualmente treina CrossFit ou que só faz aulas, mas até tem aqui alguma vontade de ingressar na competição, em que medida é que tu achas que o trabalho mais próximo com o coach pode ajudar a evoluir? Isto também só para tu relatares um bocadinho daquilo que foi a tua experiência,
porque tu tiveste coaches internos da tua box e depois tiveste uma pessoa externa a tratar da tua periodização e dos teus treinos. E em que medida é que tu achas que houve aqui este salto qualitativo nas tuas capacidades atléticas quando este trabalho iniciou? Sim. É assim, no início, eu acho que o ter um treinador connosco, com o atleta, especialmente se são os primeiros contactos com o CrossFit e até com o desporto, o facto de ter um atleta não, um coach presente e que te vê a fazer os movimentos todos e te ensina em pessoa, eu acho que é fundamental. E agora temos muito bons treinadores em Portugal e é possível isso acontecer e treinar atletas para alto nível com treinadores bons já cá em Portugal, em que eles estão todos os dias com os seus atletas e vão auxiliando no treino. Eu quase sempre tive treinadores à distância. Primeiro, é muito importante nós termos um treinador e não propriamente estarmos a fazer treinos para nós, porque um treinador consegue ver-nos de fora, mesmo estando longe, mesmo sendo um treinador à distância, ele consegue ver as nossas performances de fora e não é só eu acho que sou bom nisto e que sou mau nisto, ele como vê os nossos resultados, ele consegue ver onde é que eu preciso de melhorar, onde é que eu já sou bom e só preciso de manter. Eu acho que isso é importante. Temos uma pessoa que nos orienta, temos uma pessoa que nos manda fazer as coisas e temos um compromisso com essa pessoa. Eu acho que este compromisso é bom porque faz-nos cumprir tudo e não dizer, hoje não me apetece fazer isto, vou fazer outra coisa. Porque a maior parte do pessoal, se pudesse estar sempre a levantar ferro, era um espetáculo. Mas é preciso, eu na altura não gostava de correr, é assim, não gosto muito, mas pronto. Não gostava assim muito de correr, mas ter um compromisso com uma pessoa, e então se estivermos a pagar, não é? Porque é o trabalho delas, se estivermos a pagar e tivermos esse compromisso, não só com a própria pessoa, mas esse compromisso financeiro, eu acho que é importante para nós fazermos o que é necessário para crescermos enquanto atletas. Eu aconselho a pessoal que queira competir a não fazer as coisas sozinho, porque são muito mais os casos de sucesso quando estão de pessoas acompanhadas do que pessoas que treinam sozinhas. Eu sei que o Rich Froning, a pessoa mais conhecida do CrossFit a nível mundial, treina, foi sempre ele, pelo menos o que sai cá para fora, não é? Foi sempre ele que fez os próprios treinos, mas isso é um caso em milhões. Isso, ser bem sucedido quando se faz os treinos para si, para a própria pessoa, é mais fácil disso, de que nós cairmos ou fazermos tudo o que gostamos e esquecemos o resto, ou por outro lado, estarmos tão focados naquilo que somos maus e que queremos melhorar, que acabamos por se calhar não tirar grande prazer do treino e estarmos sempre, como se diz, a bater o ceguinho e sempre a errar, 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 errar. Errar é bom, mas estarmos sempre a errar também ninguém gosta, não é? E depois se calhar as pessoas acabam por desmotivar por essa razão. O compromisso e aqui uma visão externa eu acho que é fantástico, porque no fundo, se tu tu tens muito conhecimento, mas se tu próprio priorizas os teus treinos para ti, uma noite ou uma tarde que não te apeteça executar determinado treino, tu não vais estar a falhar com ninguém. Porque tu treinador e tu atleta e treinador de ti mesmo, tu vais pensar assim, amanhã hoje não vou fazer handstand push-ups porque não me apetece. Então hoje vou fazer spin plan porque quer ficar grandalhão. E amanhã compenso. Só que depois a verdade é que isso depois altera o ciclo todo de treino e aquilo que seriam as capacidades que devias treinar, por exemplo, nessa semana, e depois isso a médio e longo prazo acaba por te afetar. O facto de também termos uma observação externa também nos ajuda. Tu acompanhas malta, não é, João? Sim. Tu estás a acompanhar malta neste momento. Que competição, sem ser competição, ou seja, qual é o perfil de pessoas que tu geralmente acompanhas? É pessoal que quer competir? A maior parte das pessoas querem competir. Eu tenho uma programação, o TSTH Program, e eu tenho tanto atletas a quem faço remote coaching,
como tenho atletas numa programação geral, ou seja, que é igual para todos. Os atletas que eu tenho em remote coaching, o objetivo é competição deles todos. Na programação geral, há muitos que querem competir, mas também há outros que só querem treinar na boxe e manter-se em forma. E nós tentamos sempre que seja uma programação que dê para todos e que seja, aliás, que seja desafiante, mas que seja adaptável a quem tem dificuldades em determinados movimentos e que não está propriamente preocupada se consegue andar em pino ou se consegue fazer handstand push-ups strict, e então nós conseguimos adaptar isso tudo para esses atletas. No entanto, a programação é feita para... Eu faço a programação para o melhor, para os melhores, sendo que todos os outros dão para adaptar. Okay? Ou seja, se eu fizesse a programação para o pior, era depois muito difícil os melhores adaptarem. Não é? Então eu faço sempre assim, faço tendo em conta o melhor atleta que eu tenho na programação e depois tudo o resto é adaptável e não ao contrário. Quando são as pessoas, quando é remote coaching, eu faço tendo em conta os objetivos da pessoa, tendo em conta o material que ele tem disponível, tendo em conta os horários, tendo em conta tudo praticamente, os objetivos sempre. Se está doente, se não está, portanto... Ok. Entretanto, para a malta que nos está a ouvir, se por acaso estiverem interessados em saber mais informações do João, basta mandarem um direct para mim ou para ele, está bem? Eu faço-lhe chegar o contacto também. E quem estiver interessado em saber um pouquinho mais de informação e quem tiver aqui, eventualmente, quiser a presença de um atleta dos CrossFit Games na vida dele e a programar e a organizar o treino, é só mandar um direct que eu faço chegar ao João. Olha, João, depois do teu rol de competições, daquilo que tu já fizeste, tu tens alguma competição que tenha sido a tua favorita? Porque tu estás farto de viajar, certo? Sim. Estou farto de viajar, sim. Não muito, mas... Farto não é a palavra. Já viajaste qualquer coisa. Se tu te der bem, has de viajar mais. Sim. A competição até agora que eu gostei mais foram os CrossFit Regionals. Isto foi a segunda maior competição que eu fui até agora. Isto porque no formato antigo, antes de o atleta passar para os CrossFit Games, tinha que passar por uma fase intermédia, que são os regionais. E esses regionais, os atletas competem contra atletas da mesma região. No nosso caso, era a Europa, Europa do Sul e acho que também África, países da África. E então, dessa competição, no nosso caso, o top 4 passaria para os CrossFit Games. Isso foi uma competição de 3 dias. Foi o primeiro contacto que eu tive com esse nível de competição e com o nível de atletas que depois aparecem nessas competições. E também foi o momento em que, porque desde o início eu estive a treinar para conseguir ir aos CrossFit Games. Teríamos que passar, antes, não é? Antes havia estes regionals, seria a segunda fase, sendo que a terceira são os CrossFit Games. E eu consegui chegar lá a essa segunda fase. E então foi nessa competição que eu percebi que este objetivo não era propriamente algo que eu pensava que ia gostar de atingir, mas como tive contacto com esse tipo com esse nível de atletas e com o nível desta competição, eu percebi que era mesmo isso que eu queria fazer. Ou seja, eu gostei de lá estar. Porque eu costumo dizer isso, que eu podia chegar lá e depois não gostar e pensar assim, olha, estive a treinar os últimos 3 anos para chegar aqui e se calhar não é propriamente isso que eu quero. Foi fixe e tal, é fixe chegar aqui, mas pronto, não era bem isto que eu queria. Mas a verdade é que eu gostei, diverti-me lá a competir, gostei de estar com os atletas que eu via no Instagram e na televisão, não é? Foi muito fixe. E então esse foi aquela competição em que eu percebi que era mesmo isto que eu queria. E então isto foi importante. Não só pela competição em si, mas por eu confirmar na minha cabeça que queria treinar mesmo para aquilo.
E que não era só alguma coisa que eu achava que seria fixe e que afinal depois que não era tão fixe, ou alguma coisa assim do género. E então, por esse motivo, foi uma das competições que eu mais gostei de participar. Foi muito desafiante. O primeiro evento era terrível. Qual é que era já agora? O primeiro evento era o chamado Triple Tree, era algo que já tinha aparecido antes nos games. E então apareceu uma versão para os regionais, que começava com 3 km de remo no ergómetro, depois 300 de abalandras, saltos à corda em que a corda tem que passar 2 vezes, por baixo dos pés. E depois era a pior parte, que era naquelas passadeiras curvas, Ah, já me lembro, eu vi fotografias disso, sim. 3 milhas. 3 milhas, que são quase 5 km. E então, aconteceram umas coisas espetaculares. Primeiro foi a Marta dizer: Olha, leva uma garrafa de água para lá, para tu veres entre exercícios. E eu: Não preciso nada disso. Precisava! E então, fiquei com a boca seca, foi horrível. Depois, foi 5 km numa passadeira em que não conseguimos ir propriamente ao ritmo em que corremos normalmente na rua. E tu estavas a treinar pelas primeiras vezes nessas passadeiras, não é? Eu Sim, recordo. eu tinha treinado 2 vezes nessas passadeiras, Pois. antes disso. E o padrão do movimento, apesar de ser parecido com a corrida na rua, não é igual. E então os grupos musculares, o enfoque, os grupos musculares que trabalham mais na corrida, na passadeira, são diferentes. E eu lembro-me de ter queimbras nos gêmeos, no último quilómetro ou nos últimos 800 metros, eu estar a correr e estar a pensar isto vai-me dar uma queima no quadríceps assim, quando eu menos esperar. Mas, é assim, foi para aí meia hora numa passadeira a correr, a olhar bué da gente nas bancadas, não é? Todos em linha nas passadeiras. Nós não conseguíamos ver o ecrã das outras pessoas, não é? Aliás, conseguíamos ver os dos dois, o de um lado e do outro, mas os outros não davam. A única forma que nós tínhamos de perceber onde é que nós íamos era porque a cada 400 metros um dos nossos juízes ia avançar um pino. Ok. E então nós só sabíamos onde é que as pessoas estavam de 400 em 400 metros, por causa dos pinos. E a parte mais interessante desse evento foi acabar esses 5 km quase e depois correr para a linha da meta. Aquilo não era correr, aquilo basicamente era tropeçar até lá chegar e tentar não cair. Mas foi muito fixe. Foram tudo eventos desafiantes, foram eventos. Aconteceu muitas coisas. Por exemplo, o evento que eu tinha mais medo, porque quando eu tinha treinado na boxe nunca o tinha acabado, foi o que me correu melhor na altura. E acabei lá e foi o meu melhor evento do fim de semana todo. Pode ser estranho, mas eu abordei-o com tanta tranquilidade que foi espetacular. Ou seja, as minhas expectativas eram tão baixas para esse evento, quer dizer, não eram muito baixas, não eram também, pronto, mas eram mais baixas do que os outros, que acabou por ser aquele que corria melhor porque eu tinha posto menos pressão em mim para esse evento propriamente dito. Sim, já sabias que aquele era dado, então descontraíste e deixaste a coisa rolar. Não, antes pelo contrário, como eu sabia que aquele ia ser o meu pior evento, provavelmente, e que eu não conseguia. Eu para fazer aquilo como deve ser, porque nós tínhamos que andar em pino e subir escadas e descer rampas em pino. E eu na boxe, no tempo limite do evento, eu nunca tinha conseguido, nunca tinha completado as repetições todas, nunca tinha acabado. E então, como eu sabia que para fazer subir as escadas e a rampa e tudo mais, eu tinha que nos outros movimentos ir mais tranquilo, eu fui sempre tranquilo. E a verdade é que depois o pessoal começou logo a dar gás e a cair do pino, e a não conseguir passar a rampa, e a não conseguir passar as escadas, ia ter que voltar para trás, enquanto eu ia tranquilo, não ia devagar, mas estava controlado, consegui ficar bem classificado, porque praticamente não falhei, enquanto os outros falharam muito e perderam bastante tempo. E também aprendi bastante com isso. Aprendi com todos os eventos que eu fiz lá, eu aprendi com eles. Eu, depois de ir à competição, eu escrevi um texto enorme para cada um deles, para também perceber o meu pensamento para cada um deles, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que eu tenho a melhorar. E
e aprendi muito com essa competição. Portanto, essa foi a competição que mais me marcou, que me marcou mais até agora, por todas essas razões. João, mentalmente, como é que é sair de uma realidade onde tu és acho que posso dizer isto, um dos melhores atletas a nível nacional, e chegares a uma realidade como essa, como estavas a relatar, onde de repente a fasquia está tão alta, tão estupidamente alta, que começa tu de repente a ficar mais em causa. Como é que tu lidas com isso psicologicamente? Um, é assim, para mim não foi muito difícil, mas ao início é estranho, porque imagina, estás nas competições e apareces sempre no top 3 e de repente vais a uma lá fora e ficas em 40. É estranho porque é assim, porque não estás habituado a ver-te naquela posição. E, e no início é fácil desmotivar e perceber, ok, pronto, eu se calhar no meu país sou fixe, mas depois chega aqui e levo porrada com gente grande. E é verdade. Pessoal muito bom. E há pessoal muito bom a tudo. Um, mas também são essas experiências que fazem com que depois eu chegue cá e vá treinar, se calhar com outra visão e que eu não esteja sempre satisfeito com aquilo que eu tenho. E isso sempre foi algo que eu tive, que nunca estou satisfeito. Quando atinge uma determinada meta, eu quero sempre, penso logo na outra, por exemplo, um odd qualquer, em que eu quero fazer, vamos imaginar, abaixo dos 5 minutos. Eu, quando consigo fazer abaixo de 5 minutos, eu penso que na próxima vez tenho que fazer abaixo dos 4,5. E isso é bom, porque quando nós vamos treinar, quando vamos competir lá fora, 90% dos atletas não conhecemos e não sabemos o que é que eles são capazes. Uh, Portanto, nós temos que aprender a dar tudo nós nessas competições e em não deixar nada, porque enquanto, se calhar, cá em Portugal, por exemplo, nós conhecemos quase todos, minimamente, e sabemos minimamente o que é que todos somos capazes, lá fora não. E 90% das vezes somos surpreendidos e acabamos por levar na boca. Mas também uma coisa que eu percebi, por exemplo, nos games, foi que, ok, eu ainda tenho pontos fracos, não é? Ou seja, ou pontos não tão fortes. Mas eu percebi, estando lá, e não só fazendo o evento, mas em ver os outros a fazer, eu percebi que não é impossível eu competir com eles todos. Especialmente, e uma coisa que eu tenho aprendido ultimamente e tenho percebido ultimamente com os meus treinos é que naquilo que eu sou bom, eu consigo ser bom também no meio dos melhores. Não é que seja o melhor, mas consigo dar-me bem. E isso é bom. E dá-me vontade de pegar nos outros movimentos ou nos outros tipos, nas outras componentes que eu não sou tão bom e chegá-las para esse nível também. E, e isso é importante. E as competições internacionais são boas para nós percebemos o nível. Que mesmo que nós sejamos muito bons, ou que seja muito bom no meu país, lá fora há sempre alguém estupidamente melhor. Que nós olhamos para ele e pensamos, não sei como é que é possível alguém ter feito aquilo. Mas depois, à medida que vamos treinando e que vamos conhecendo esses atletas também, e que vamos participando em eventos em que esses atletas, tanto nos próprios qualifiers, como na competição em si, e começamos a ver-nos mais próximos e mais próximos e mais próximos deles, isso é bom. Porque quer dizer que nós estamos a evoluir e estamos a chegar a esse nível. E isso só vem nessas competições, em que temos atletas que não conhecemos e que são muito melhores que nós. Nós no CrossFit temos os chamados qualifiers, que é a fase de qualificação para as competições propriamente ditas, porque a qualificação é feita na boxe, é através de vídeos, que depois são avaliados pela organização da competição. E há nomes que eu agora vejo ao meu lado, na classificação geral,
que antes estavam muito acima de mim. Isso é fixe. Isso é bom e dá-nos vontade de treinar mais e de ser ainda melhor e um dia ganhá-los, não é? Ganhá-los. E é espetacular. Aliás, eu já ganhei alguns, em alguns eventos. Só que eles são, na maior parte deles, são muito consistentes. E é isso que nós queremos no CrossFit. E eu tenho aprendido bastante com as competições internacionais. Têm sido muito boas para mim e para a minha evolução. João, como é que é ser um atleta? Como é que é a vida de um atleta? É assim, no meu caso, uh, eu abdico e sempre abdiquei de algumas coisas que se calhar são normais para a maior parte das pessoas. Tento ao máximo não me deitar demasiado tarde, não faço grandes jantaradas com amigos e tudo mais. Mas sempre foi algo fácil para mim e que também os meus amigos sempre compreenderam, porque também compreendem qual é que é o meu objetivo. Um, e, e então para mim foi fácil abdicar dessas coisas porque eu também sempre fui tão focado e percebo que isso é para o meu bem e que é para a minha evolução. Mas basicamente a minha vida é acordar, treinar, tirando o comer, mas acordar, comer, treinar, comer, treinar, comer e deitar. Uh, um, Lá pelo meio dou treinos, trabalho também na minha programação. Eu, como passo muito tempo a treinar e eu, basicamente, os meus fins de semana, o meu domingo, todo passado no computador a fazer treinos, a ver os resultados dos meus atletas, a programar, um, e, e a fazer tudo aquilo que eu não consegui fazer durante a semana, mas dedico esse dia apenas para isso. Nunca estou provavelmente sem fazer nada. Um, mas é isso, é acordar, comer, ir para a boxe, treinar, chegar a casa, comer, passado uma hora, ir outra vez para a boxe, treinar e depois voltar e passar um bocado já tenho que ir para a cama. João, e nessa vida quem é que te apoia? Já percebemos que aqui os teus pais, apesar de terem tido um papel importante nisto que foi o teu início na atividade física e de agora já estarem do teu lado, mas quem é que acompanha esta tua jornada? A nível de apoios financeiros, eu sei que Portugal, pronto, é limitado nesse sentido e o CrossFit se calhar ainda tem um caminho a percorrer também nesse sentido. Sim, Mas quem é que sim. partilha esta jornada contigo? A tua gestora de treino, que está aí ao teu lado, que eu já percebi, não é? Sim. A Marta, obviamente. Pera, mais um apoio. A Ziza, não sei se conheces a Ziza. Espera aí, que vai aparecer aqui. A Ziza. A Apoio Ziza essencial. apoia muito. E o meu treinador, tenho um treinador à distância também, que me apoia bastante e tenho aprendido muito com ele. É assim, eu tenho muito apoio dos meus amigos, do CrossFit OPO, e eu não. Falta de apoio, pelo menos apoio emocional, os meus pais, obviamente, não é? Pelo menos apoio emocional, não tenho falta de apoio. Acho que o pessoal gosta bastante de mim, eu também tento ao máximo inspirar as pessoas e ser simpático, acessível e tudo mais. Acho que isso é importante também para um atleta. E também são essas pessoas que me dão força para eu também fazer o que faço, ir para a boxe sozinho e levar tareias e tudo mais, e dar cada vez mais de mim e competir lá fora e representar o país e acho que isso é muito bom. Está aqui uma pessoa a dizer que a sogrinha também apoia. A Luísa. sogrinha também apoia, sim. Claro. E tem nos comentários. Pois. A tua mãe está aqui. Olha, Sim. João, o Instagram deve-nos estar quase a mandar abaixo, está bem? E tenho aqui só mais uma ou duas perguntas para te fazer. Entretanto, eu pedia só à malta que está a assistir ao live, tirem um print deste live, está bem? Identifiquem o João, identifiquem-me a mim, digam a vossa opinião sobre este live, está bem? O vosso feedback é importante para nós. O João, parte da vida dele não só é como atleta, mas é dedicado a ajudar outros atletas a chegar a patamares mais altos. Então,
Se precisarem de alguma informação sobre o trabalho que ele desenvolve, mandem-lhe uma mensagem. Ele é uma pessoa espetacular. Eu, basicamente, para este live acontecer, eu só precisei de mandar uma mensagem e perguntar se estava tudo bem. E depois a receptividade foi espetacular. E desde já, obrigado, João. Olha, já que falaste em inspirar pessoas para esta malta que nos estiver a ouvir, que gosta de exercício, que eventualmente, seja na área do CrossFit, seja noutra área qualquer, porque as práticas que tu tens, se forem aplicadas a outra área qualquer, quer seja mesmo a nível de trabalho ou a nível desportivo, elas vão alavancarem muito aquilo que é a performance de alguém. De forma a conseguires, imagina, se tivesses que dar 2 ou 3 sugestões a quem nos está a ouvir para conseguirem ascender ao patamar seguinte, o que é que tinhas para dizer? Primeiro, e é uma coisa que eu sempre pensei para mim, não vale a pena tentar fazer 2 coisas a meio gás. É sempre melhor tentar fazer algo ou dar tudo de nós numa coisa. E eu sempre geri a minha... Desde que comecei a treinar, especialmente a treinar CrossFit, eu sempre disse para mim que ia abdicar de por exemplo, que não ia tentar receber muito dinheiro a dar treinos aqui e ali, porque isso prejudicava depois a minha capacidade ou a minha concentração nos treinos. E eu sempre quis dar tudo de mim naquilo que eu quero fazer neste momento e não propriamente estar a tentar fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Portanto, tentar, melhor do que fazer 2 coisas a meio gás, é fazer uma coisa a todo o gás. E depois, eu acho que é muito importante nós começarmos sempre pelas bases e tentarmos criar uma base estável para depois conseguirmos construir por cima disso. Por exemplo, eu estou a falar no exemplo do treino. No CrossFit há muita tendência de tentar começar a querer fazer tudo ao mesmo tempo e querer evoluir aqui e ali e evoluir muito rápido, e isso não é viável. Se calhar é possível evoluirmos rápido durante algum tempo, mas depois acontecem lesões e ninguém quer isso, e também alguma da má reputação que o CrossFit pode ter também vem daí, vem do pessoal querer entrar e achar que já pode fazer tudo, e depois as pessoas deixam-nos fazer e depois acabam por se lesionar. Depois, é assim, eu acho que é importante, e isto para todas as áreas, é importante nós, eu sei que isto é um bocado clichê, mas seguirmos os nossos sonhos e não, ou, se achamos que nós temos, que é mesmo aquilo que nós queremos fazer, eu acho que devíamos tentar, pelo menos tentar. Poderá correr mal, ou poderá não resultar, mas pelo menos tentar, porque senão depois vamos ficar a vida toda a pensar que poderíamos ter feito aquilo e com a incógnita se iria resultar ou não. E é muito pior do que é pior do que termos falhado, termos tentado e não termos conseguido, do que andarmos na incógnita que não tentámos sequer e estarmos sempre a pensar nisso. E eu fiz isso. Quando estava no secundário, eu queria entrar para a medicina e acabei para ir para desporto, coisas completamente diferentes. Eu tinha média para ir para a medicina, mas meti na cabeça que o que eu queria fazer, a área que eu queria estar, a área em que eu queria estar envolvido para o resto da minha vida era desporto, e então eu fui para desporto e não para medicina, e acho que fiz das melhores decisões da minha vida, porque se não fosse isso eu não teria provavelmente conhecido o CrossFit e também não poderia ter tentado arriscar nesta carreira como atleta. Por exemplo, o meu irmão teve inscrito na faculdade, na Universidade de Coimbra, em Engenharia, Eletrotécnica e de Computador, e passado 1 ano e meio falou com os meus pais e discutiu bastante com eles, a dizer que ele não queria aquilo e eu queria seguir a música. E depois de largas conversas e discussões, ele lá entrou na ESMAI, cá no Porto, e tem tido muito sucesso enquanto músico, não é? E obviamente é um tiro no escuro. O ser músico ou o ser atleta cá em Portugal é um tiro no escuro, mas é importante nós tentarmos. Pode correr bem, pode correr mal, mas se quisermos muito, corre bem. Nós fazemos por correr bem. E eu acho que isso é importante em todas as áreas.
tentarmos não seguirmos as tendências propriamente ditas, e é muito fácil nós, se calhar, sermos movidos pela intenção ou pelas crenças, por exemplo, dos nossos pais, porque os nossos pais querem o nosso bem e então não nos dizem para arriscar, porque nos podemos magoar. Mas esse medo de falhar ou de sermos magoados pode fazer com que passemos ao lado de uma boa carreira. E eu acho que isso é importante. E eu acho que isso é bom termos isso em conta. E acho que isso é um conselho que eu tenho para toda a gente. Em qualquer área que seja, em arriscarem naquilo que querem mesmo e não seguirem as tendências. João, Serem felizes. muito, muito, muito obrigado mesmo. Olha, fico super feliz por ter feito feito uma ínfima parte desse teu percurso. Fico muito contente mesmo. Sim, claro. E agradeço também por teres feito parte do meu, está bem? E sobretudo pela conversa de hoje. Olha, eu acho que tu tem tudo para correr bem, está bem? E acho que ainda só se está a começar a ouvir falar no João Ferreira atleta. Está bem? Espero que sim. Eu tenho quase a certeza que sim. Mais uma vez, para a malta que nos está a ouvir, se precisarem de ajuda a nível de treino, o João é uma pessoa... É aquilo que vocês ouviram, está bem? Façam chegar este live também a quem fizer sentido e precisar de ajuda em alguma área. O objetivo é, com esta sequência de lives que eu tenho feito, construirmos aqui uma rede de contacto e de ajuda para quem precisar, que é mesmo assim, está bem? Para quem nos está a ouvir também, por favor, façam uma print desta live, deem a vossa opinião a mim, deem a vossa opinião ao João, está bem? É muito importante para nós. E amanhã esta live vai estar disponível no YouTube, ok? Para quem não teve a possibilidade de ouvir, para poderem partilhar e conhecerem um bocadinho mais daquilo que é o lado do João, das coisas que ele faz para conseguir ascender ao nível a que ele ascendeu, está bem? Olha, João, para ti, eu só tenho uma palavra de agradecimento gigante, está bem? Espero que estejas bem e consigas treinar, nem que seja... Olha, uma boa altura para fazer umas push-ups, está bem? Para ver se melhora... É uma boa altura para fazer umas flexões, para ver se melhora a marca de supino. Sim. Agora. Sim. Mas pronto, espero que esteja tudo bem contigo, está bem? Muito obrigado mais uma vez por esta participação. Obrigado. E obrigado a todos quando estiveram a assistir, está bem, João? Grande abraço mesmo. Um abraço. Está bem? E até à Tchau, próxima. obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.